Pode? Pessoal, boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja conosco na noite de hoje. Obrigado pelo convite da casa mais uma vez. Só antes de começar a palestra, queria fazer uma homenagem. Estavam passando aqui umas músicas, né? Músicas, algumas espíritas, outras nem tanto. Mas uma homenagem. Na última sexta-feira desencarnou a nossa amiga Paula Zampo, uma cantora espírita que é muito conhecida no meio. Ela estava muito doente, né? Fiquei sabendo através do pessoal da Rádio Boa Nova, e ela nos deixou fisicamente na última sexta-feira. Então, que ela seja acolhida com muito amor, com muito carinho no plano espiritual. Ela tinha uma voz belíssima, né? Quem tiver oportunidade depois, procura na internet. Ela canta a oração de São Francisco de uma forma magnífica. A gente usa muito lá no nosso centro, por conta, né, do nosso trabalho lá. Então, que ela seja amparada e acolhida com muito amor e muita luz, nossa amiga Paula Zampo. Bom, hoje trouxe o tema aqui, lar com evangelho, e queria fazer uma pergunta para todos. Quem faz evangelho no lar? Não, a maioria. São algumas reflexões sobre essa prática que é mais conhecida no meio espírita, mas eu tenho para mim que qualquer religião, qualquer pessoa de qualquer religião, poderia e deveria implantar na sua casa, implantar no seu lar, a luz de Jesus. A gente viu tantas imagens aqui, tantas músicas aqui falando sobre Jesus. E a pergunta que a gente sempre faz, uma questão que a gente, para a gente começar o nosso bate-papo de hoje, o que nós estamos permitindo que entre na nossa casa? Muitas vezes a gente deixa entrar na nossa casa vibrações que não são lá tão boas assim. Por exemplo, tem pessoas que passam mais da metade do seu dia xeretando a vida dos outros em redes sociais. Isso traz algum benefício para a nossa parte espiritual? Tem pessoas que adoram programas de fofoca. Eu falo pela minha mãe, por exemplo. Ela fica lá a tarde inteira assistindo aqueles... Nossa, aquilo me dá um revertério no estômago. Eu falei, pelo amor de Deus, desliga isso. Isso não contribui em nada para a nossa evolução. E pior, né? Hoje em dia já tem até prêmio para o melhor programa de fofoca. Quem é que faz a melhor fofoca? Reality shows. Tem pessoas que adoram ficar discutindo, né, quem saiu, quem entrou de tal lugar. Como entretenimento, como para distração, ok. Mas você fazer da sua vida algo como se fosse a coisa mais importante da sua vida, discutir reality shows, isso traz algum benefício para a nossa casa? Filmes de terror, de suspense, eu confesso que eu não gosto muito, menos ainda se eu for assistir à noite. Eu não consigo dormir à noite se eu assistir um filme de terror. Qual é a vibração que tem por trás de um filme de terror? Mas tem gente que adora, tem gente que não vive sem. Os nossos pensamentos dentro da nossa casa, que tipo de pensamentos a gente cultiva? Muitas vezes pensamentos altamente destrutivos. A gente fala palavrão dentro da nossa casa. Isso traz uma vibração extremamente negativa na nossa casa, no nosso dia a dia, né? Fofoca, além de assistir os programas de fofoca, tem gente que adora contar uma fofoca, chama o vizinho, olha, você viu o que aconteceu? Você viu a fulano, o que aconteceu com a fulano, com o ciclano, com o beltrano? E vai repassando isso para as pessoas. Agora, se a gente recebe uma mensagem edificante, a gente tem vergonha de repassar. Agora, uma fofoca, uma notícia que a gente nem sabe se é verdade, a gente adora repassar. Discussões de todo tipo, marido com mulher, mulher com filho, filho com a mãe, com o pai, discussões de todo tipo. Esse tipo de energia que a gente alimenta na nossa casa, isso no dia a dia a gente acaba fazendo sem pensar. Uma fofoca, uma discussão, um pensamento, um palavrão, a gente faz isso sem pensar. Então, por que não substituir tudo isso e permitir que Jesus entre na nossa casa? Principalmente para nós, que nos dizemos espíritas. Nós permitimos que Jesus adentre na nossa casa? Nós convidamos Jesus para fazer morada na nossa casa, no nosso coração? Ou a gente prefere aquelas outras situações? Então, só para a gente entender essa questão do evangelho no lar, que é mais divulgado no meio espírita, mas como eu falei, qualquer religião, qualquer pessoa
poderia fazer, e cabe a nós espíritas, já que a gente tem esse conhecimento, por que não difundir para os outros? Ah, mas Evangelho no Lar não é espírita? Olha só, no livro Jesus no Lar, psicografia de Chico Xavier, pelo espírito Néio Lúcio. Uma historinha para a gente entender que Evangelho no Lar não é uma invenção espírita. Povoara-se o firmamento de estrelas, dentro da noite prateada de luar, quando o Senhor, instalado provisoriamente em casa de Pedro, tomou os sagrados escritos e falou com bondade. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. É a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. A paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? A gente não fala tanto em paz no mundo, mas a gente cultiva a paz no nosso lar. Então Jesus, convidando os familiares dos apóstolos à palestra edificante e à meditação elevada, desenrolou os escritos da sabedoria e abriu na terra o primeiro culto cristão no lar. Então, o Evangelho no Lar não é uma invenção espírita. É uma invenção de Jesus. Ele foi o primeiro a fazer um Evangelho no Lar. O primeiro a incentivar a todos nós cristãos a colocar a luz de Deus em nossas casas. E nós fazemos isso? Para quem faz Evangelho, ótimo. Para quem não faz, vamos repensar as nossas atitudes. Vou colocar uma historinha daqui a pouco aqui. Quando eu comecei a frequentar o Centro Espírita com meu pai, lá em 95, toda semana tinha uma senhorinha lá no centro, que toda semana ela falava sobre a importância do Evangelho no lar. Estava lá 5 minutos falando, 5, 10 minutos, escrevendo a importância, ensinando como fazer, toda semana. E aquilo ficava martelando na orelha. Até que um dia, opa, vamos fazer Evangelho no lar? Por que não? E por que não incentivar essa prática para todos? E lembrando dessa história de Jesus, que ele começou lá na casa de Pedro. Ah, mas eu já venho no centro espírita, tá bom. Ok, aqui a gente vem reabastecer as nossas energias. Mas e na nossa casa? Ah, mas na minha casa não é todo mundo que é espírita, não é todo mundo que gosta. A gente vai ver que não precisa ter plateia, uma grande plateia, para fazer evangelho no lar. Aí eu trouxe algumas reflexões aqui de vários autores, os mais diversos, todos eles conhecidos, todos eles de uma credibilidade gigantesca no meio espírita. O primeiro deles, o José Carlos de Luca, no livro Sem Medo de Ser Feliz, até para ilustrar a historinha que a gente viu aqui de Jesus. A reunião do Evangelho no lar é ferramenta maravilhosa de enriquecimento espiritual. Jesus gostava de conversar com os amigos, com as pessoas, andando de casa em casa, realizando o Evangelho no lar, rememoramos essa vivência do Mestre, tendo a certeza de que Ele também estará em nossa casa para aquela conversa amiga, trazendo o equilíbrio e os ensinamentos fortalecedores. Olha que bênção! Fazer Evangelho é relembrar das vivências de Jesus. Às vezes a gente até faz Evangelho, mas a gente faz de uma forma tão maquinal. Para muitos acaba se tornando uma obrigação. Deixa eu fazer Evangelho. Tem que ser um momento prazeroso, como todos os outros momentos da nossa vida. No momento de comer, no momento de se divertir, no momento de assistir alguma coisa que, sei lá, pode não ser tão edificante, mas que nos traz alegria, nos traz bem-estar, que a gente sinta esse momento de colocar a luz de Jesus em nossa casa, como realmente um banquete espiritual, como uma verdadeira festa para a nossa casa. Isso é assim que tem que ser o Evangelho no lar, encarado por todos nós, principalmente nós espíritas, porque nós sabemos das energias que estão dentro da nossa casa quando a gente faz Evangelho. Emmanuel, no livro O Consolador, a melhor escola de preparação das almas reencarnadas na Terra é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. A escola poderá fazer o cidadão, mas somente o lar pode edificar o homem, sentido humanidade. A gente pode ter todo o conhecimento do mundo, mas é dentro da nossa casa em que nós criamos as nossas bases para toda a vida.
Ah, mas a minha casa às vezes não é um lugar tão edificante assim. A gente tem que fazer. A gente tem que fazer a nossa parte. Se as outras pessoas que eventualmente convivem com a gente não fazem a parte delas, o problema é a individualidade de cada um. Mas a gente tem que fazer a nossa parte. Porque a gente sabe de tudo isso. A gente sabe dessa importância. E a gente não faz, seremos cobrados depois. Por que você não fez se você sabia? Se você sabia da importância de levar a luz de Jesus para sua casa, por que você não fez? Sheila, no livro Luz no Lar, também do Chico Xavier. O lar é o coração do organismo social. Em casa começa a nossa missão no mundo. Entre as paredes do templo familiar, preparamos-nos para a vida com todos. Seremos lá fora, no grande campo da experiência pública, o prosseguimento daquilo que já somos na intimidade de nós mesmos. Quantas vezes a gente não ouve relatos de pessoas, puxa, a pessoa fora do lar é um doce de pessoa, na casa espírita é um amor de pessoa, na casa, no lar, no convívio com a família é um tirano. Deveria ser o contrário. Deveríamos ser na nossa casa aquilo que a gente é fora também. Se somos pessoas doces, amáveis, afáveis, tem que começar isso pela nossa casa. Não o contrário. Não chegar em casa e descontar todas as raivas que a gente tem do mundo, todas as nossas angústias, frustrações. Quem está na nossa casa não tem culpa nenhuma dos nossos problemas. Imagina eu chegar na minha casa e despejar para minha esposa, para os meus animais, toda a minha insatisfação que eventualmente eu tenha no meu local de trabalho, numa fechada no trânsito que eu tenha. Eles não têm culpa de nada, estão lá em casa. Eles não têm culpa de nada do que eu vivo lá fora. Nós não temos que levar para a nossa casa energias que não sejam positivas. Toda vez que a gente entrar em casa, que a gente pense mentalmente, que fique da porta para fora toda a energia negativa que eventualmente eu tenha acumulado. Façamos uma prece antes de sair de casa, na medida do possível, façamos uma prece quando chegarmos à nossa casa e implantarmos também o Evangelho no lar. André Luiz, no livro Os Mensageiros, aliás, no filme Os Mensageiros, tem uma cena lá de um Evangelho no lar. E no livro tem essa descrição mais detalhada. Está lá no capítulo 37 do livro Os Mensageiros. Quem quiser ler o capítulo inteiro, é bem interessante. Tem lá uma descrição de como é feito a visão espiritual de um evangelho no lar, na casa de uma pessoa. Toda vez que se ora no lar, prepara-se a melhoria do ambiente doméstico. Por isso, o culto familiar do evangelho é um processo avançado de defesa exterior, pelas claridades espirituais que acendem em torno. O homem que ora traz consigo inalienável couraça. O lar que cultiva a prece transforma-se em fortaleza. O nosso lar, a nossa casa, nosso ambiente doméstico, tem que ser uma fortaleza. Tem que ser um ambiente onde a gente possa pensar, toda vez que estivermos voltando, puxa, estou voltando para minha casa, para o meu porto seguro. Ah, mas a minha casa está tumultuada. Eu preciso fazer da minha casa um porto seguro. Eu preciso fazer da minha casa essa fortaleza. Uma das ferramentas é o Evangelho no lar. Ah, só o Evangelho no lar vai adiantar? Claro que não. Não adianta fazer Evangelho uma vez por semana e nos outros 6 dias a casa viver de ponta cabeça. A gente precisa cultivar o maior tempo possível aquela boa energia que a gente adquire no Evangelho no lar. Mas tudo começa levando a luz de Jesus. Então, que a gente faça da nossa casa essa fortaleza, como nos diz André Luiz. De novo, Emmanuel, no livro Luz no Lar. O culto do Evangelho no lar é uma necessidade em toda parte onde o cristianismo lança raízes de aperfeiçoamento e sublimação. Quando o ensinamento do Mestre vibra entre 4 paredes de um templo doméstico, os pequeninos sacrifícios tecem a felicidade comum. Olha que interessante. Bezerra de Menezes, nosso querido médico dos pobres, nosso paizinho, como alguns carinhosamente o chamam, trabalhemos pela implantação do Evangelho no lar, quando estiver ao alcance de nossas possibilidades. Trazer as claridades da Boa Nova ao templo da família é aprimorar todos os valores
que a experiência terrestre nos pode oferecer. São inúmeras as experiências, são inúmeros os relatos positivos que a gente ouve das pessoas que começaram a fazer o evangelho no lar. E tudo começa, às vezes, de uma forma despretensiosa. Puxa, né, fui na casa espírita, ouvi falar do evangelho. Tem muitos espíritas que nunca ouviram falar do evangelho no lar. Para quem vem na casa espírita pela primeira vez, ok, a gente até entende, mas para os espíritas não saberem como que é evangelho no lar, como fazer evangelho no lar, então a gente precisa se inteirar mais daquilo que nos recomenda a doutrina. Joana de Ângeles, no livro SOS Família, do Divaldo Franco, psicografia do Divaldo Franco, dedica uma das 7 noites da semana ao culto do evangelho no lar, a fim de que Jesus, olha só, possa pernoitar em tua casa. Quando o lar se converte em santuário, o crime se recolhe ao museu. Quando a família ora, Jesus se demora em casa. Quando os corações se unem na fé, o equilíbrio oferta bênçãos de consolo e a saúde derrama vinho de paz para todos. Então volto à pergunta. Lá do começo, nós estamos deixando que Jesus pernoiteie na nossa casa? Nós estamos deixando que Jesus adentre a nossa casa? Estamos convidando Jesus para que ele seja bem-vindo em nossa casa? Muitas vezes não. Na correria do dia a dia, nos afazeres do dia a dia, nós nos esquecemos. Então, a gente só vai lembrar quando o calo aperta. A gente só vai lembrar quando a situação está na tampa. Aí a gente vem na casa espírita, pede ajuda, aí ouve falar do evangelho, aí, agora eu vou fazer. Mas e quando está tudo bem? A gente tem que parar de fazer evangelho? Quando a coisa está feia, está apertada, sim, vamos muitas vezes, mais de uma vez por semana, por que não? Pelo menos uma vez por semana, mas quando a situação está muito difícil, por que não fazer mais de uma vez? 10 minutos no dia que seja. 10 minutos que, entre aspas, a gente perde. A gente perde tempo para fazer tantas outras bobagens e a gente não pode destinar 10 minutos, 15 minutos da nossa vida para que Jesus esteja na nossa casa, para que a nossa família, para que os corações se unam na fé. Ah, mas eu vou fazer sozinho. Não importa. A luz que está em torno do Evangelho abrange toda a família, mesmo que outros integrantes não façam, não estejam fisicamente presentes. Porque a gente sabe que sozinho nós nunca estamos. Opa. Aqui um roteirinho do Evangelho, não sei se todos conseguem ver do fundo. Eu sugiro a vocês, procurem, dá uma busca lá no Google, Evangelho no Lar. Essa é uma das primeiras imagens que aparece. Salva essa imagem no celular e encaminha para quem às vezes está precisando, para um amigo, para um parente, alguém que às vezes não sabe como fazer o Evangelho. Um roteirinho bem didático aqui, ó, são 6 figurinhas, muito simples, muito fácil de entender. Os passos, né, passo a passo, de como é feito o Evangelho no lar. Uma das primeiras imagens que a gente acha lá na internet. A gente repassa tanta bobagem, coisas edificantes, coisas que podem contribuir para uma família que muitas vezes está precisando, a gente não faz. Ah, mas a família não é espírita. Repito, Evangelho no lar não é uma criação espírita. Jesus foi o primeiro a fazer Evangelho no lar. Então, por que não repassar isso adiante? Uma figurinha tão simples, ó, explica bem didaticamente o que é o Evangelho no lar. Salva no celular, salva, né, na galeria de fotos, não custa nada a gente repassar. E aí eu coloquei aqui um roteirinho básico de como é o Evangelho no lar. Antes, a minha experiência pessoal. Comecei a frequentar Centro Espírita em 95. Em 96, eu e meu pai começamos a fazer Evangelho. Só que a minha mãe e minha avó, na época, não queriam saber de espiritismo em casa. Aí o que a gente fez? Vamos fazer Evangelho, vamos pegar nossa cachorrinha e fazer Evangelho no fundo de casa. Essa é a cachorrinha, nossa cachorrinha Cherry, que viveu 15, 16 anos com a gente, e começou a fazer Evangelho com a gente. Lá no fundo, era um quartinho bem aqui, ó. Bem aqui no fundo da nossa casa. Ficamos 1 ano fazendo Evangelho. Só eu, meu pai e a cachorrinha.
Aí um belo dia, minha avó, minha mãe, querem fazer aqui dentro também, junto com todo mundo? E aí depois de um ano, toda a família estava reunida fazendo evangelho. Mas começou eu, meu pai e minha cachorrinha. Ah, mas cachorro pode fazer evangelho? O que é o evangelho no lar? Não é a luz de Jesus na nossa casa? Não é uma luz de amor? Amor mata? Aliás, um parênteses. Amor não mata ninguém. O passe, a fluidoterapia, que é aplicado na casa espírita, não mata ninguém. Só que tem alguns companheiros espíritas extremamente, como é que eu posso dizer uma palavra suave, desinformados, que gostam de repassar inverdades por aí, recomendando que não se aplique passe ou fluidoterapia nos nossos irmãozinhos menores. A esses irmãos, que eu lamento profundamente que tenham esse pensamento, primeiro, vão conhecer o que é o passe. Vão conhecer uma casa espírita que faz um trabalho voltado a isso, antes de escreverem bobagens por aí. Porque amor não mata ninguém. Jesus é o mesmo para todos, nós humanos e para os nossos irmãos animais. Para quem não sabe do que eu estou falando, só dá uma busca na internet, vocês vão achar aí um documento que circulou por aí, extremamente preconceituoso e desinformado. De pessoas que, infelizmente, são preconceituosas e ainda acham que cachorro não precisa, gato não precisa. São membros da nossa família. Hoje, segundo algumas pesquisas do IBGE, tem mais cães e gatos nas casas dos brasileiros do que crianças entre 0 e 10 anos, o que mostra que eles fazem parte da nossa família e merecem o nosso carinho e o nosso respeito. Inclusive, fazendo evangelho no lar, por que não? E muitas vezes, por conta de um animalzinho, um ser humano vai em busca de uma espiritualidade, de uma religiosidade. Por conta de um animalzinho doente, muitas vezes, um ser humano vai em busca de um evangelho no lar. Então, para quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir, que ouça. Então, essa é a minha experiência. Lá em 96, comecei o evangelho na minha casa, junto com a minha cachorrinha e com meu pai. E aqui uma descrição que acho que todo mundo que faz evangelho sabe, mas nunca é demais reforçar, principalmente quem estiver também assistindo pela internet. Para que fazer evangelho no lar? O cultivo dos bons pensamentos satura o ambiente doméstico de boas vibrações e facilita a presença dos benfeitores espirituais, que trazem amparo e inspiração necessários para superar as dificuldades que porventura surjam na nossa vida. Bons pensamentos, quando a gente cultiva, a gente deveria cultivar bons pensamentos a maior parte do dia. Infelizmente não é assim que ocorre. Mas quando a gente faz evangelho, os nossos amigos espirituais, nossos anjos de guarda, nossos benfeitores, vão até ali nos ajudar a cultivar esses bons pensamentos. É um start, é um início que a gente dá fazendo evangelho no lar, permitindo que esses amigos adentrem na nossa casa. Escolher um dia e um horário na semana em que seja possível a presença de todos os familiares ou a maior parte dele. Por que é importante ter essa disciplina? Os nossos amigos espirituais não estão à nossa disposição 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eles têm os seus afazeres no plano espiritual. Então, quando a gente se propõe a um dia na semana fazer o evangelho, uma equipe espiritual é destinada para a nossa casa. Então, por exemplo, vou fazer evangelho toda segunda-feira, 9 horas da noite, saindo aqui do centro, vou fazer evangelho na minha casa. Toda segunda-feira, às 9 da noite, uma equipe vai na minha casa participar do evangelho no lar. Agora, se eu deixo de fazer o evangelho, aquela equipe vai um dia, vai 2. Se não for constante, aí a coisa fica complicada. Claro que eventualidades podem ocorrer, né? Quando a gente souber antecipadamente que naquele dia e naquele horário que nós escolhemos para fazer o evangelho a gente não pode, que a gente mentalmente converse com os nossos amigos, olha, essa semana, por motivos maiores, eu não vou conseguir fazer. Ou substitui o dia, ou substitui o horário, enfim. Mas é importante ter essa disciplina, para que o evangelho seja feito sempre, no mesmo dia e no mesmo horário. Não esquecer que estamos sempre acompanhados desses benfeitores, então é por isso que é importante que esse dia e esse horário sejam escolhidos previamente por nós. Separe uma garrafa, um jarro de água,
para ser fluidificada pelos amigos espirituais. Apesar da imagem aqui estar uma mão sobre a água, não necessariamente a gente precisa colocar a mão sobre a água. Pode pedir para que os amigos façam a fluidificação daquela água para a gente. O pessoal não traz aqui água para ser fluidificada no centro? Pode fazer isso na nossa casa também. Ah, precisa destampar a garrafa? Energia entra na garrafa, tampado ou destampado. Às vezes a gente vê por aí alguns companheiros espíritas, não, tem que destampar a água, a garrafa, tem que deixar o copo aberto, senão não entra energia na... Ok, às vezes a pessoa aprendeu assim e vai repassando assim, mas não precisa. Energia é energia e adentra na matéria, independente de estar aberto ou fechado. Iniciar a reunião com uma prece, como é que a gente faz então o Evangelho? Inicia com uma prece, Pai Nosso, né, que é a prece mais conhecida de todos nós, prece de Caritas, que é uma prece espírita, né, uma prece genuinamente espírita, mas pode ser qualquer outra prece da preferência de alguém. Fazer uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, com alguns comentários breves daquilo que foi lido. Ah, mas eu não sou espírita, como é que eu faço? Pode fazer com a Bíblia, qual o problema? Aliás, se a gente for indicar para alguém que não seja espírita, indica a Bíblia. As leituras dos Evangelhos, Salmos, né? Não tem problema nenhum. Já vi muito espírita dizer, não pode fazer com a Bíblia. O que é o Evangelho segundo o Espiritismo? Trechos da Bíblia explicados à luz da doutrina espírita. Enfim. Pode-se fazer vibrações pelo lar, onde o Evangelho está sendo estudado, o dia, amparo pelo lar, para a nossa casa, para os nossos familiares, todos que estão ali. Não suspender o Evangelho em virtude de visitas, passeios ou acontecimentos fúteis. Não transformar a reunião do Evangelho no lar em trabalho mediúnico, isso é muito importante. Às vezes a pessoa, sei lá, tem mais de uma pessoa reunida. E às vezes tem uma pessoa ali que tem uma mediunidade um pouco mais aflorada, um pouco mais desenvolvida. Não é recomendável que essa pessoa se concentre, que essa pessoa entre numa sintonia muito mais avançada com o plano espiritual. A nossa casa não é local para receber espíritos. Ah, mas não tem espírito ali nos ajudando? Tem. Só que não é local para fazer trabalho mediúnico. Para isso existe o centro espírita. Se ocorrer, eventualmente, alguma manifestação, procura, né, da melhor forma possível, com todo o carinho possível, né, ajudar aquela pessoa. Ah, mas e se for um mentor espiritual? Os nossos mentores e benfeitores, eles não vão interferir no nosso Evangelho. Eles não vão querer se manifestar dentro do Evangelho. Então, se houver algum tipo de manifestação, não necessariamente vai ser de um benfeitor espiritual, porque eles sabem que ali não é local para isso. Mas se esse tipo de coisa ocorrer, busca ajuda na casa espírita, busca orientação na casa espírita. Como fazer para que isso não ocorra mais. Mas é importante que a gente não incentive isso, não incentive a prática mediúnica dentro da nossa casa, porque o nosso lar não está preparado para isso. O centro espírita está. Aqui é um hospital espiritual. Nossa casa, Malemar, é uma farmácia, digamos assim. Então não vamos transformar a nossa casa no centro espírita. Fazer uma oração de encerramento, pode ser o Pai Nosso, né, ou a prece de Caritas, alguma outra prece que a pessoa queira, oração de São Francisco, por que não? Aí fica a critério de cada um. E aqui algumas sugestões de livros que podem complementar o Evangelho no lar, ou até mesmo, se for o caso, substituir o Evangelho segundo o Espiritismo quando a pessoa já fez o Evangelho inteiro. Os livros do Emmanuel, né, o Pão Nosso, Palavras de Vida Eterna, Fonte Viva, Vinha de Luz, Sinal Verde, do André Luiz. Esses dois livros aqui eu recomendo para que sejam lidos junto com o Evangelho segundo o Espiritismo. O nome do livro é Vivendo o Evangelho, do Espírito André Luiz. Cada trecho do Evangelho segundo o Espiritismo tem uma mensagem correspondente nesse livro. São mensagens curtinhas, de uma página, uma página e meia no máximo, que muitas vezes complementam a leitura, às vezes dão uma explicação um pouquinho melhor sobre aquilo que foi lido. É um livro muito interessante, foi sugerido para mim, eu sempre sugiro para as pessoas, é um livro bem bacana. Um livro que eu não coloquei aqui, até esqueci de incluir, é o Minutos de Sabedoria, do Carlos Pastorino, que são mensaginhas curtinhas também, né, aquele livrinho bem pequenininho, são mensagens edificantes. Toda vez que a gente faz Evangelho, às vezes a leitura do Minuto de Sabedoria, às vezes complementa aquilo que foi lido no Evangelho, coincidentemente. Né? Então, são sugestões aí de leitura para quem quiser fazer além do Evangelho segundo o Espiritismo. São livros fantásticos, né? Livros altamente confiáveis, né? Emmanuel, André Luiz,
dispensam comentários. Para a gente encerrar, um trechinho que está lá no livro Desobsessão, do Chico Xavier, pelo Espírito André Luiz. Chico Xavier e Ovaldo Vieira, os dois escreveram esse livro juntos. Todo espírita precisa compreender a necessidade do culto do Evangelho no lar. Pelo menos uma vez por semana, é aconselhável se reúna com os familiares ou com alguns parentes, capazes de entender a importância da iniciativa em torno dos estudos da doutrina espírita à luz do Evangelho do Cristo, sob a cobertura moral da oração. Então, André Luiz dá um pequeno puxãozinho de orelha para todos nós espíritas, né? Todos nós deveríamos compreender a importância de se fazer evangelho no lar. Aqueles que já fazem, tenho certeza que muitas dessas mensagens vieram para solidificar o nosso evangelho. Para quem ainda não faz, espero que algumas dessas mensagens tenham acendido esse alerta. Puxa vida, né? Nunca tinha pensado nisso, nunca tinha parado para olhar o evangelho no lar sobre essa ótica. Do quanto é importante fazer, por que fazer, que não seja uma obrigação, puxa, fazer evangelho, ai, puxa vida. Não, que seja algo prazeroso. Ah, vou fazer sozinho? Sozinho nós nunca estamos. Olha só aqui a tirinha lá do Espiritirinhas. E o rapazinho sozinho, ó, já vai começar o evangelho e vou ter que fazer sozinho novamente. Aí no próximo tirinha ele está sozinho, meio tristinho, mas cheio de amigos espirituais do lado dele, e um deles fala, é o que ele pensa. Sozinho nós nunca estamos. Sempre tem pelo menos um amigo espiritual ali do nosso lado. Mas a gente sabe que normalmente são vários amigos que estão ali nos ajudando, acendendo essa luz na nossa casa, levando essa luz de Jesus para o nosso lar, e essa luz muitas vezes irradia para toda a nossa rua, para o nosso bairro. Imagine se mais de uma pessoa no mesmo bairro, na mesma rua, estiver fazendo evangelho. Quantas luzes são acesas? Por que não incentivar essa prática? Por que não falar para aqueles que a gente conhece? Puxa, você faz evangelho no lar? Você conhece o evangelho no lar? Sabe o que é evangelho no lar? Nunca é demais a gente reforçar isso. Então, essa era a mensagem que eu tinha para hoje. Aqui os livros que eu usei para a nossa conversa de hoje. Em alguns deles tem várias outras mensagens complementares. A mensagem que eu coloquei aqui, às vezes um pouquinho maior, né? Peguei só um trechinho para a gente entender. Mas que essa sementinha seja plantada no coração de todos. Que a gente entenda que Jesus precisa ser convidado sempre para a nossa casa. A gente leva, muitas vezes, uma energia que não é tão boa assim. Por que a gente não pode levar a luz de Jesus para a nossa casa, pelo menos uma vez por semana? E se a coisa estiver difícil, por que não mais de uma vez por semana? Então, que Jesus esteja presente nos lares de todos vocês, que cada um possa levar para o seu lar um pouquinho dessa luz, dessa paz, que a casa aqui sempre nos oferece, que todos os trabalhadores da parte espiritual e da parte material desta casa sejam abençoados e iluminados com as bênçãos de Deus e de Jesus sempre. Obrigado a todos e até uma próxima oportunidade.